Sem sombra de dúvidas, conhecer os ensinamentos revelados nas epístolas do Novo Testamento produz aprimoramento da fé e amadurecimento do caráter cristão. Portanto, a aula de hoje tem como finalidade expor o conjunto de doutrinas entregues à Igreja do Senhor por intermédio dos escritores sacros e inspirados pelo Espírito Santo. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou Murilo Alencar e agora iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 12, que tem como título: As Epístolas instruem e formam os cristãos. Desde a lição de número 8, estamos estudando as subdivisões da Bíblia e até aqui já abordamos muitos assuntos. Falamos sobre lei e evangelhos, livros históricos, poéticos e sapienciais, livros proféticos, incluindo o livro do Apocalipse, Lucas, Atos, e nesse momento nos deteremos no estudo das epístolas. Temos muito material didático para trabalhar, visto que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. O nosso texto áureo nos diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade. Grifem essa palavra aí. E amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 3. A fim de compararmos as traduções, eu trouxe mais duas versões. E a primeira delas é a NVT, que pode ser lida assim: graça, misericórdia e paz que vem de Deus. Graça, misericórdia e paz só pode vir de Deus e de Jesus. Não vem de outra fonte. O texto prossegue: o Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão convosco, os que vivem na verdade e no amor. A versão NBV nos diz assim: a graça, a misericórdia e a paz de Deus. E aqui eu consigo enxergar o progresso da salvação. Graça, misericórdia, e qual é o resultado destas duas coisas? A paz de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam convosco em verdade e amor. Por que eu pedi para você grifar essa expressão verdade? Porque essa verdade, ela não diz respeito, ela não significa, ela não aponta para um conceito filosófico, para um axioma científico. Não, essa verdade não aponta para isso. Essa verdade é um estilo de vida cristocêntrico, pautado nos ditames, nas verdades, nos princípios, nos ensinamentos da palavra de Deus. É viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. João capítulo 14, versículo de número 7, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. E essa verdade deve habitar em nós, os crentes. Nós vivemos em um mundo e a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, conforme 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 19. O diabo, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo de número 44. E até aqui você consegue perceber esse antagonismo do mundo em relação ao crente, do diabo em relação aos filhos de Deus. Eles andam pela mentira, no estilo de vida de Satanás, e nós não. Nós caminhamos pela verdade, nós caminhamos por meio da revelação de Jesus Cristo. Mas olhem para aquilo que a Bíblia diz e entendam a importância, a relevância de se viver pela verdade, de ser esclarecido a respeito da verdade. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século e uma de suas atuações é cegar o entendimento dos homens e privá-los da verdade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. E qual é o resultado dessa atividade satânica no mundo? Os homens ficam ou são ou se tornam
incrédulos, de mente depravada e privados de toda a verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 5. Esses mesmos homens, influenciados por Satanás, eles se opõem à verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 8. E conscientemente, eles se desviarão da verdade, eles não darão ouvidos à verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 4. E por que eles fazem isso? Romanos responde, 1,25. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles viram a verdade, rejeitaram a verdade e preferiram abraçar a mentira de Satanás. Eles trocaram, usurparam a glória de Deus e no lugar de Deus começaram a adorar a criatura. No lugar de caminhar na verdade, eles começaram a se aprofundar na mentira. E é justamente nesse contexto, em um mundo de falsidades, que a igreja, eu e você, somos chamados para ser coluna e baluarte, firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Mas por que, irmão Murilo, desta exposição? Ela tem muito que a ver com o assunto que nós estamos tratando. Lembre-se, estamos falando sobre a relevância das epístolas. E falando sobre relevância das epístolas, queremos dizer que elas instruem e formam o cristão. Mas elas formam por meio de quê? Por meio da verdade que estão reveladas nas epístolas. Dito isto, nós ressaltamos a importância de todas elas, pois são promotoras de instrução e formação cristã por meio da verdade revelada de Deus. Desculpem a redundância. A verdade prática nos diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. E a fim de entender esse pilar elementar da nossa lição, eu quero conceituar duas palavras importantes presentes aqui. A primeira delas é instruções e a segunda é formação. Instrução é a ação de instruir, ensino, educação, esclarecimentos dados para uso específico. É uma verdade em que você é educado para uma finalidade bem específica, já delineada. Instrução também significa explicação. As epístolas, elas instruem na verdade e ensinam o cristão a fazer a vontade de Deus, a entrar pelo caminho certo, a não se prender e se iludir com as mentiras do diabo. Não. Ele conhece a verdade. E conhecendo a verdade, ele agora tem capacidade de identificar a mentira e de julgar e rejeitar os falsos mestres. A segunda palavra é formação. E formação é a ação de formar, de criar dando forma. Veja, é uma forma. É dar forma a alguma coisa. De fabricar, fabricação ou criação. Formação é o modo através do qual uma coisa se forma. Pega essa visão. Por meio da instrução na verdade, os crentes são formados. Não pela forma do mundo, né? Mas pela forma da revelação de Deus. Para serem desenhados, instruídos conforme a vontade de Deus, para que sejam segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. À medida que nós nos aprofundamos no estudo da verdade revelada de Deus, sobretudo nas epístolas, nós nos tornamos, à medida que aplicamos essas verdades em nossa vida, em nosso cotidiano e nos submetemos ao Espírito Santo, vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Eu aprendo quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele ensinou, a forma como Ele instruiu seus discípulos e a igreja a viver, e eu começo a aplicar essas verdades na minha vida, e à medida que eu vou me aprofundando na vivência dessas verdades, eu vou me tornando mais parecido no falar, no caminhar, no testemunhar, no viver, eu vou me tornando mais semelhante
ao meu Jesus. E essa é a finalidade de todo cristão. As epístolas, elas são importantes porque elas provocam esse crescimento espiritual. Elas promovem essa maturidade na fé. Meus irmãos, temos 3 tópicos aqui. O primeiro deles é como as epístolas paulinas nos instruem na verdade. O segundo, como as epístolas gerais nos formam. E o terceiro, as epístolas continuam a falar ao coração. Mas antes de adentrarmos aqui em cada tópico, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o teu like aí, fortalece a nossa plataforma no YouTube, nos segue lá no Instagram, @MuriloAlencar, @AbraAjaula, tira um print, uma foto dessa aula, posta lá no Instagram, marca a gente e com certeza estaremos interagindo com você, remarcando a postagem. E eu quero ainda lhe dar 2 avisos extremamente importantes. Se você é alguém que tem uma vocação ministerial, que sente desejo de pregar a palavra de Deus, de compartilhar sua fé com mais pessoas, eu quero lhe aconselhar a adquirir o curso O Pregador e a Pregação. Neste curso, os irmãos aprenderão princípios de interpretação da Bíblia. Os irmãos aprenderão a estruturar um sermão de forma homilética, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ainda aprenderão sobre oratória, como entregar de forma comunicativa, de forma eficaz, aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí tem bibliologia, tem outro curso bônus de epístolas paulinas. Olha, é só benefício. Clica no link e conhece o curso Pregador e a Pregação. E ainda a segunda coisa é uma super novidade. Estou muito feliz. Estamos concluindo a ferramenta EBD. É uma ferramenta que vai trazer infográfico, estudo teológico, material de marketing para a escola dominical, curso preparatório para professor, superintendente e dirigente. É uma ferramenta completa, muito completa. E eu já quero abrir um espaço aqui para você conhecer essa ferramenta. Clica aí, tem 3 links aí. Clica em mais um link aí embaixo, que é justamente o link para entrar no grupo exclusivo do Telegram. Lá os irmãos estarão recebendo informações acerca desta ferramenta chamada Ferramenta EBD, que está sendo criada e elaborada pelo canal Abra a Jaula. Vocês já conhecem o subsídio que estou utilizando, também disponibilizo aí gratuitamente na descrição do vídeo. É só clicar. Tendo dito isso, já falamos aqui tanta coisa, vamos ao que interessa, que é a nossa exposição. Algumas informações preliminares são indispensáveis. Lembre-se, estamos falando sobre as epístolas do Novo Testamento. E a pergunta comum que surge é: o que é uma epístola? Você sabe o que é uma epístola? Seus alunos sabem o que é uma epístola? No Novo Testamento, a palavra epístola ou carta traduz o termo grego epístole, que ocorre mais de 20 vezes. É uma expressão comum dentro do Novo Testamento. Uma epístola é uma correspondência escrita a um ou mais destinatários, seja em caráter público ou privado. Como assim, irmão Murilo? Quando os escritores do Novo Testamento, eles escreviam as suas epístolas, às vezes eles tinham em mente uma comunidade, uma igreja. É o caso de a Epístola aos Coríntios, a Epístola aos Colossenses, a Epístola aos Efésios. Mas às vezes não era uma comunidade, não era um grupo. Às vezes a epístola era muito pessoal e se destinava a uma única pessoa, como Filemon, Timóteo, Tito, entre outras. Em outras palavras, basicamente uma epístola é uma carta, são termos sinônimos. Ainda que alguém queira diferenciar epístola de carta, no geral é entendido como se fossem a mesma coisa, termos sinônimos. Elas foram escritas com a finalidade de dirigir, aconselhar e instruir os seus primeiros leitores. Toda a epístola do Novo Testamento, elas têm uma finalidade. Algumas são circunstanciais.
elas foram escritas para servir um propósito, para resolver um problema, para sanar algumas dúvidas, para instruir com relação a algumas práticas, e outras foram gerais. E a gente vai falar sobre isso aqui. Elas tinham o objetivo de circular por todas as igrejas. Então, elas tinham esse propósito. Prosseguindo aqui, ainda é importante mencionar que essas mesmas epístolas, elas finalizavam auxiliar as igrejas recém-formadas. Colossenses é um caso muito particular. O pastor de Colossenses, ele não... Aliás, desculpem, o pastor dos Colossenses estava enfrentando algumas dificuldades concernente aos falsos ensinos, aos falsos mestres. E eles chegaram com heresias na igreja de Colossos que o pastor não sabia como resolver. E o que ele fez? Ele recorreu a Paulo. Ele viajou até Roma, teve um encontro com Paulo, explicou a situação da igreja e Paulo escreve essa epístola para ajudar aqueles irmãos em Colossos a combaterem e a enxergarem a mentira. Veja, é uma carta muito circunstancial para auxiliar uma igreja recém-formada. Elas também tinham como objetivo ajudar os líderes a pastorearem o rebanho de Deus. Veja as instruções que Paulo dá a Timóteo, sobretudo as instruções que Paulo dá a Tito. Olha, trate os jovens assim, trate as senhoras assim, trate os anciões assim. Faça o seguinte, Tito, os obreiros que você vai levantar tem que preencher essas qualificações. Então, o pastor da igreja, quando recebia as epístolas, ou a epístola, ele recebia isso como um alimento para a alma dele e também como uma direção para ele desenvolver o seu ministério na igreja local. Alguns fatos gerais sobre as epístolas, são pelo menos 6. Primeiro, elas deveriam ser lidas diante de toda a igreja. É o que diz Colossenses capítulo 4, versículo de número 16. Era uma folha de papiro aberta diante da congregação e lida para todos ouvirem de uma só vez. Em segundo lugar, elas circulavam entre as igrejas. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 16, também encontramos essa informação. Paulo diz aos Colossenses, olha, depois que essa epístola for lida entre vocês, levem ela para a igreja de Laodiceia, para que eles leiam ela também. Em terceiro lugar, elas tinham caráter normativo para as igrejas. O que seria caráter normativo? Elas estabeleciam regras, condutas. Olha, os irmãos devem viver assim, os irmãos devem rejeitar isso, os irmãos devem observar a prática disto outro, os irmãos devem entender a finalidade daquilo outro. Então elas eram normativas. Em quarto lugar, os apóstolos também se preocupavam com o perigo da igreja se enganar com as falsas epístolas que também começavam a circular entre as igrejas. É um caso bem peculiar que aconteceu na igreja dos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 17. Cartas mentirosas, e algumas delas até levavam o nome dos apóstolos, eram pseudo-epígrafos. Eram pessoas que escreviam e colocavam o nome dos apóstolos para dar uma autoridade à carta e ela poder circular e ser aceita nas igrejas. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, olha, eu não quero que vocês se perturbem com relação à vinda do Senhor por carta que supostamente vocês receberam de mim. Então não é assim, tinha muito esse problema já na igreja primitiva. Tanto que, se não me engano, ele escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, se outra pessoa vier aqui na igreja da Galácia e anunciar um outro evangelho, além desse que eu já tenho mencionado a vocês, considerem maldição. Ele chega até a dizer mais, não é só epístola, não é só carta. Ele chega até a dizer, se eu voltar aqui e ensinar outra coisa diferente, considere maldição. Se um anjo vir do céu e ensinar isso a vocês, considerem maldição. Então eles se preocupavam também com isso. Em quinto lugar, as igrejas colecionavam epístolas.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós podemos fazer uma inferência a essa afirmativa, quando Pedro fala de uma coletânea de cartas de Paulo. E ao que parece, ele tinha acesso a essas cartas, não só ele, mas também um grupo de irmãos. Em sexto lugar, às vezes, os apóstolos utilizavam secretários para redigir as epístolas. Romanos capítulo 16, nós vemos ali que Paulo, ele ditava e um amanuense, um escritor, registrava tudo aquilo que Paulo estava falando. São algumas curiosidades, alguns fatos gerais sobre as epístolas. E aqui agora, nós chegamos em uma parte muito importante. Redobre sua atenção. Vamos fazer uma divisão pedagógica, teológica das epístolas do Novo Testamento. Elas se dividem em epístolas gerais e epístolas paulinas. As epístolas escritas por Paulo são pelo menos 13. Alguns ficam em dúvida entre Hebreus, se Hebreus é uma epístola paulina ou não. Muito se atribui, muito se especula sobre a autoria da epístola aos Hebreus. Barnabé, Priscila e Áquila e tantos outros nomes, mas o escritor é desconhecido. E por isso, geralmente, a epístola aos Hebreus é encaixada dentro das epístolas gerais. Conheçamos então as epístolas paulinas. Elas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. É a primeira divisão, epístolas paulinas. A segunda divisão são as epístolas gerais. Mas antes de falarmos sobre as epístolas gerais, olha que legal. As epístolas paulinas podem ser divididas em 4 categorias. As epístolas escatológicas, que é 1 e 2 Tessalonicenses, as epístolas soteriológicas, que são Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e Gálatas. Essas epístolas são chamadas assim por conta da ênfase com relação à soteriologia. Mas 1 e 2 Coríntios também podem ser entendidas como epístolas eclesiológicas, porque o apóstolo lida sobre vários problemas de uma igreja local. Temos também aqui as epístolas da prisão. São epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, e elas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E, por fim, epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A segunda divisão, saindo agora de epístolas paulinas e partindo para outra, a segunda divisão, são epístolas gerais, católicas ou universais. E elas são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. As epístolas gerais são designadas dessa forma porque os intérpretes as têm consideradas gerais quanto aos seus destinatários. Elas eram circulares, não se dirigiam a um público específico. E eu coloquei aqui uma ressalva. Apesar de Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João terem sido destinadas a grupos determinados ou pessoas específicas. Apesar disso, elas são, em uma perspectiva teológica, encaixadas como epístolas gerais. E qual é a proposta da lição? É mostrar que as epístolas, elas instruem e formam o cristão, ou os cristãos. E vamos passar aqui por todas as epístolas, 21. Então tenha paciência. Vamos passar por todas elas. E eu sei que não vai dar tempo detalhar cada uma, mas eu quero citar rapidamente aqui algumas doutrinas centrais de cada epístola. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos é a primeira. Vamos seguir a sequência apresentada dentro da nossa Bíblia. Primeiro, a carta aos Romanos. Dentro dessa carta, nós encontramos aqui doutrinas muito presentes desde o primeiro capítulo até o último. A primeira doutrina, a pecaminosidade do homem. Se vocês lerem Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vocês vão ver isso aqui.
Paulo ele fala sobre diversos tipos de pecado, mostram que os gentios estão debaixo de condenação, e antes que os judeus se ensoberbecessem e dissessem assim, somos melhores que os gentios, Paulo diz o seguinte, vocês também estão debaixo de condenação. Tanto que em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, ele diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Dentro dessa carta de Paulo aos Romanos, nós também encontramos a doutrina da justificação pela fé. Romanos capítulo 1, versículo de número 1, ele diz assim, agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa paz é advinda justamente da justificação pela fé. E nos demais capítulos nós encontramos os efeitos da justificação. Eu sei que a carta apresenta várias outras doutrinas. No entanto, eu cito essas três aqui como princípios, como tônicas da carta aos Romanos. Depois nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu até coloquei aqui, a busca pela solução de conflitos e preservação da unidade da igreja. É o que nós encontramos dentro dessa primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto. E eu coloquei aqui a data que ela foi escrita, as circunstâncias, onde Paulo estava, mas quero falar sobre as principais doutrinas desta epístola. E elas são os pecados cometidos por uma igreja carnal. Paulo fala de orgulho, Paulo fala de divisão, de rebelião, e ele conceitua, ele coloca, mistura tudo isso como características de uma igreja carnal, de uma igreja que ainda não cresceu espiritualmente. E tudo isso acontecia lá dentro da igreja de Corinto. Eles, como igreja carnal, tinham vários grupos divididos, não esperavam, banalizavam a ceia do Senhor, aceitavam o pecado e o escândalo, conviviam com certos tipos de doutrinas e pensamentos pagãos. E Paulo escreve aos coríntios para fazê-los crescer na fé e deixar essa condição de meninos e crescerem no sentido espiritual, se tornarem adultos. Nós encontramos ainda dentro da carta de Paulo aos Coríntios, sobretudo o capítulo 15, a importância da ressurreição e também a unidade da igreja. São doutrinas importantes para o nosso crescimento cristão. Eu vou dizer aqui a vocês, epístolas não formam e instruem um cristão? Eu vou lhe dar uma instrução aqui dentro da unidade da igreja. Se está crescendo muito em nossos dias, um grupo chamado de desigrejados. Não precisa ir para o templo, não precisa cultuar, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo, eu não preciso ter comunhão, participar da igreja, para ter salvação, para estar bem com Jesus. E quando a gente lê 1 Coríntios, a gente cresce, a gente é instruído, a gente é formado. Nós aprendemos ali que a igreja é um corpo e que os membros precisam uns dos outros e todos dependem de Jesus. Se a igreja é um corpo, todos os membros devem estar ligados uns aos outros. Se eu tenho aqui o meu dedo mindinho e eu corto ele aqui e coloco ele à parte, o que é que vai acontecer? A mão vai sarar. A mão vai sarar, o corpo vai continuar vivo. Mas o dedo mindinho que foi cortado do corpo vai apodrecer e vai fenecer. Vai se acabar. Então não dá para ter comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com a igreja. E nisso nós vemos a importância das epístolas. Onde aprendemos isso? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos aqui ainda a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui a tônica dessa carta é o ministério autêntico. Temos aqui várias doutrinas. A primeira delas é justamente a preciosidade de Cristo, o ministério da reconciliação, as promessas para os santificados. Em seguida temos a carta aos Gálatas, o fundamento da graça libertadora de Deus. Aqui nós temos várias doutrinas como a liberdade oferecida pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para libertar o homem das amarras de Satanás. Em segundo lugar, nós temos aqui a liberdade resgatada na cruz. Nós não estamos mais presos à nossa natureza pecaminosa. Agora, por meio
da cruz nós fomos libertos do domínio do pecado e por fim um dia seremos libertos da presença, mas agora nós somos libertos do domínio. E tem muita gente que vive assim: eu não consigo vencer o pecado de pornografia, eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer a fornicação, eu não consigo vencer o orgulho e eu estou preso a essas coisas e são mais fortes do que eu. Mas olha, irmãos, nós aprendemos dentro da carta aos Gálatas que agora nós temos liberdade por meio da cruz. O pecado não mais domina sobre a nossa vida. Agora nós temos condição de crucificar a carne, de dizer não às tentações. É importante o cristão crescer em instrução, em graça e em conhecimento. É muito importante. Dentro da carta aos Gálatas, eu ainda posso ressaltar a liberdade herdada pelos filhos de Deus. Depois temos aqui Efésios. Os propósitos eternos de Deus são mencionados aqui. Em primeiro lugar, o propósito da salvação, o propósito da transformação, o propósito da unidade e o propósito da santidade em Cristo. Há muita doutrina para se aprender na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Filipenses, a carta da alegria cristã. Olha só algumas doutrinas presentes aqui. A alegria nas aflições. Irmão, tem muito crente que é uma tristeza, é um desespero, é uma ansiedade. Leia Filipenses. A alegria nas aflições. Outra doutrina aqui, comunhão e humildade. Mais ainda outra doutrina aqui, a alegria no caminho da recompensa. A gente está caminhando aqui, passando por aflição, mas no final tem uma recompensa. Glória a Deus! Olhe Colossenses, a firmeza da fé em Cristo. É uma das tônicas desta carta. E as doutrinas principais aqui, a firmeza da fé na divindade de Cristo. Ele é divino. Tem algumas seitas por aí que batem na nossa porta nos dias de domingo para dizer que nós vamos herdar a terra, que nós vamos morar aqui, que o céu é só para 144 mil pessoas, que já foi preenchida todas as vagas, e eles dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo, olha só, Deus com D minúsculo. Ele é uma criatura feita por Deus, e dizem tanta coisa, e a gente aprende aqui a firmeza na fé na divindade de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ali nós encontramos o cântico da união hipostática, o cântico da divindade de Jesus, ainda dentro dessa carta muito cristológica. A firmeza da fé em meio às falsas doutrinas. Olha só. Firmeza da fé em meio às falsas doutrinas. Em terceiro lugar, a firmeza da fé na transformação espiritual, oração e boa conduta. Temos 1 Tessalonicenses, que é uma carta escatológica, a preparação para a vinda de Cristo. E olha algumas doutrinas aqui, o crescimento do amor na igreja, os preparativos para a vinda de Cristo, os aspectos da vinda de Cristo, como vai acontecer, como será os últimos dias, como será o momento em que Cristo retornar. E ele vai dizer até uma coisa importante aqui, que nós devemos conhecer. 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz assim: consolem uns aos outros com essa verdade. Então o que é que ele está ensinando? Que a morte, que o futuro, que o porvir não é motivo para tristeza, mas motivo para consolo. E tem muito crente que vive desesperado, com o pavor da morte, quando que morrer é estar com Cristo. E quando a gente entende essa verdade, nós entramos dentro do ensino de Paulo, que ele disse assim: não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Aí ele passa a descrever a doutrina de como será a volta de Jesus, a doutrina do arrebatamento. E isso é muito bonito porque consola a nossa alma, conforta o nosso coração. Em 2 Tessalonicenses, temos aqui a perseverança até a vinda de Cristo. E em primeiro lugar, uma das doutrinas presentes aqui,
conscientizar os crentes da importância da perseverança até a vinda de Cristo e também falar sobre, e ele fala também sobre a manifestação do anticristo. Temos 1 Timóteo, exortação ao jovem pastor. E aqui, uma das primeiras doutrinas é o propósito da lei. A segunda, exortação ao bom combate. E a terceira, exortação acerca da apostasia. Temos ainda 2 Timóteo, os perigos enfrentados pela liderança pastoral. Em primeiro lugar, o perigo das fraquezas no ministério. Em segundo lugar, o perigo da corrupção nos últimos dias. E em terceiro lugar, a recompensa daqueles que perseveram até o fim. É o que Paulo diz lá no final dessa epístola. Eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me entregará. Então tem uma recompensa para quem milita, tem uma recompensa para quem combate o bom combate. Professor, olha esse parêntese que eu vou abrir aqui agora. Você está pensando em desistir, você está pensando em parar, você quer retroceder, você quer voltar atrás porque não se acha capaz, porque as coisas da vida estão sufocando você, mas permaneça até o fim, porque só tem galardão, só tem coroa. Aquele que chega no final e diz assim, estou no final aqui, mas a minha fé eu guardei. E até o último combate eu combati. Glória a Deus. Temos ainda Tito, os desafios da liderança pastoral. E aqui nós encontramos princípios para a consagração de obreiros autênticos. Porque tem muito obreiro chamado e tem muito chamado obreiro. Obreiros que estão exercendo o diaconato, estão exercendo o presbitério, estão exercendo as demais funções eclesiásticas, sem, no mínimo, preencher os requisitos estabelecidos na palavra de Deus. Encontramos aqui ainda exortação à igreja e a todos os membros em particular. É algo que Paulo ensina a Tito nessa epístola pastoral. Temos também aqui ainda Filemon, o perdão eficaz. Como essa epístola é importante para a igreja de hoje. O propósito de Paulo ao escrever a Filemon, crente na cidade de Colossos e dono de escravos, era de que esse perdoasse Onésimo, um de seus escravos que havia fugido para Roma. A principal doutrina desta carta é a necessidade de perdão na igreja. E olha, irmãos, como a gente precisa liberar ao nosso coração o perdão. Só perdoa quem foi machucado. Quem é que pode perdoar verdadeiramente? É o opressor? Não, é quem foi oprimido. Você está entendendo? Então você tem que aprender a perdoar. E eu sei que é difícil perdoar. A gente só sabe o que é perdoar quando a gente precisa perdoar alguém. Mas viver com mágoa no coração é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. A mágoa, ela cria raízes profundas. Então ela tem que ser cortada com o machado do perdão imediatamente. Ainda agora, partindo para uma parte final da nossa lição, temos aqui as epístolas gerais. E em ordem sistemática, conforme segue na Bíblia, vamos falar sobre todas elas. A primeira é Hebreus. É uma epístola anônima, desconhecida, mas que esconde grandes verdades que enriquecem a vida de todos os cristãos. É um livro importante, pois mostra o ministério do Senhor Jesus Cristo e o que ele conquistou para aqueles que creem em sua obra. As principais doutrinas desta carta são a superioridade de Cristo. Essa epístola é fantástica. Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Cristo é superior ao tabernáculo. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo é superior a tudo do Antigo Testamento. Dentro dessa epístola nós também temos uma advertência contra a apostasia e a perseverança dos cristãos. Lá em Hebreus capítulo 11, capítulo de número 12 e também capítulo de número 13. Temos ainda a Epístola Universal de Tiago, e alguns dizem que esse Tiago aqui, e eu creio assim também, era irmão de Jesus. E olha algumas verdades presentes na Epístola de Tiago. Primeiro,
a verdade em contraste com a hipocrisia. Em segundo lugar, a vivência da fé genuína. Não basta ter uma fé só de palavras. A minha fé, ela deve ser comprovada por obras. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. E é isso que Tiago ele enfoca em sua epístola. Em terceiro lugar, o combate à acepção de pessoa. Ele bate muito forte nisso aqui. A gente não pode fazer acepção de pessoa entre um rico e um pobre. Dentro da igreja, se eu trato um rico pela sua riqueza em comparação ao pobre, eu trago o rico para perto e desprezo o pobre. Tiago questiona que cristianismo é esse que eu estou vivendo e a autenticidade dessa fé. Vai dizer que essa fé não é uma fé verdadeira. Ele ainda vai falar sobre obras versus justificação e sobre a paciência em meio às injustiças sociais. Temos ainda aqui a primeira epístola de Pedro, que é epístola profunda. Essa epístola ela é conhecida como a epístola da esperança, a epístola da coragem, a epístola da esperança da glória. Ela também pode ser chamada de epístola da vida santa. E olha as doutrinas que nós encontramos aqui. Em primeiro lugar, as suas principais lições são que os verdadeiros filhos de Deus estão sujeitos a sofrimentos imerecidos, mas que apesar dessas perseguições, por meio da graça de Deus e do seu poder, permanecerão firmes. E em segundo lugar, que eles irão se conduzir em santidade, independentemente da situação que tiverem de enfrentar. Que epístola maravilhosa! Ah, o governo está oprimindo aqui. Ah, leis estão aqui. E é tanta coisa tentando sufocar a minha vida de santidade. Mas apesar das aflições, apesar das perseguições externas, eu devo ter uma vida de santidade, porque é santo aquele que me chamou. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Temos ainda aqui a segunda epístola de Pedro, e esta breve epístola solenemente instrui os crentes a tomarem posse da piedade mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. Ele vai dizer dentro dessa epístola que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E Pedro ele resume o propósito desta carta em capítulo 3, versículo 17 e 18, onde ele exorta os verdadeiros crentes a, em primeiro lugar, estarem alertas para não serem enganados por homens perversos e, em segundo lugar, como já mencionei aqui, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. E depois nós temos aqui a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, temos ainda a epístola de Judas. Ele escreveu esta carta para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e a sua influência destruidora nas igrejas. E também, em segundo lugar, para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É muita informação. Escute isso que eu vou lhe dizer aqui. Dentro dessas 21 epístolas que aqui citei, daria 21 trimestres de escola bíblica dominical. Poderíamos muito bem passar 3 meses estudando o único capítulo de Judas, o único capítulo da segunda epístola de João. Poderíamos muito bem passar estudando durante 3 meses o único capítulo, que é capítulo único, da terceira epístola de João. Há verdades profundas aqui que não há como garimpar, não há como digerir em uma aula de 40, 50 minutos. E por isso nós corremos aqui bastante e passamos por cima, né? Só mencionamos alguns aspectos de forma bem resumida para a compreensão dos irmãos sobre a importância das epístolas e por que elas instruem e formam os cristãos. E eu coloquei aqui como informação final que as epístolas, elas têm esse caráter de formar a nossa conduta, de transformar o nosso testemunho. Elas são indispensáveis para a saúde doutrinária e espiritual da igreja. E guardem no coração isso que vou dizer a vocês. Uma igreja saudável é uma igreja que está firmada sobre a ortodoxia
e a ortopraxia. Tem muitas igrejas praticando coisas que não estão na Bíblia. E por isso elas são caracterizadas heréticas. Veja o movimento neopentecostal. É os mergulhos de Naamã e botam uma piscina dentro da igreja. É o povo lá, unção do riso, unção do macaco, unção do leão. É muita prática sem doutrina. Em contrapartida, nós temos igrejas frias, mornas, muita doutrina, muito conhecimento teológico, muita profundidade nas escrituras, mas pouca prática, pouco fervor, vida espiritual no zero. Então a igreja saudável, ela vive nesse equilíbrio da ortodoxia. Ela é fundamentada no ensino correto, no ensino apostólico, mas também ela é fundamentada na prática. Ela conhece a verdade e vive a verdade. E eu lhe desafio a ler as epístolas paulinas, a ler as epístolas gerais e, lendo-as, procurar em oração, jejum e submissão a Deus, viver as verdades apresentadas nessas 21 epístolas. Eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada. Se você chegou até aqui, lhe deixo o meu muito obrigado, lhe desejo um ótimo final de semana, uma aula abençoada de escola dominical. E não se esqueça, abra a jaula.